Fala pessoal, boa noite. Obrigado por acessar o vídeo. Hoje eu estou compartilhando para vocês uma parte do curso de gestão de carreira ABSEC. Nessa aula a gente vai falar sobre a história da segurança da aviação civil. Então é um corte, é bem interessante. A gente começa desde lá de trás, do início da construção da aeronave pelo Santos Dumont, e a gente chega até a data da ANAC. Então acredito que vocês vão gostar. Aguardo um pouquinho a vinheta, que aí vem o conteúdo. Valeu! É a aula de segurança da aviação civil. Acho que não tem como a gente começar a falar sobre a segurança da aviação civil, seus processos e tudo mais, se não começar pela parte histórica do negócio. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem colocar no chat, fique à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser colocar no comentário, também fique à vontade. Quando terminar a aula, eu vou olhar, vou responder as perguntas. A gente também tem um grupo no WhatsApp, que você consegue pela bio do Instagram, tá? E também temos um grupo no Telegram. E podem ficar tranquilo para poder fazer suas perguntas, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. O objetivo é apresentar ao aluno o histórico, a definição e a ameaça da aviação civil internacional e nacional, tá bom? Aqui vocês estão vendo que o objetivo dá uma desconfigurada, porque o arquivo, quando eu jogo para a plataforma para apresentar, ele está dando uma desconfigurada, mas vamos lá. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o marco regulatório, legal? Nos cursos, eu divido isso com textos, histórias e tudo mais, tá bom? Mas aqui eu não queria deixar algo tão maçante. Então eu quero um bate-papo com vocês, eu quero que vocês realmente entendam o porquê de tudo isso, tá? Cada trecho que eu começar a apresentar a partir de agora, é importante que vocês entendam que existe um risco na aviação e sempre que tem alguma demanda que oferece um risco, existe uma ação para mitigar esse risco, legal? Então vamos lá. Em 1906, nós tivemos aí o brasileiro Alberto Santos Dumont, que foi passear a primeira vez na França, depois ele foi morar lá na França. E durante esse período na França, ele tinha condições e tinha um sonho, que era fazer o homem voar. Então ele participou de bastantes invenções, aí melhoria do balão. Ele também participou de vários projetos de dirigíveis, até que ele criou o 14 bis, que é considerado aí a maior invenção, uma das maiores invenções da humanidade. Pode ser que existe uma discussão entre quem inventou a aeronave, se foi o brasileiro Santos Dumont na França ou se foi os americanos, os irmãos americanos que criaram a aeronave. A diferença de tudo isso, acho que não tem o mérito de quem foi o primeiro ou não, tá? E sim como foi feito. Além desse propósito do Santos Dumont em criar algo, depois de criado, ele abriu o projeto para quem queria desenvolver melhor aquilo e ajudava muita gente também nesse sentido. Então, você ter um propósito e poder ajudar e criar algo, acho que fez esse diferencial do grande inventor Alberto Santos Dumont. E por que sempre quando a gente vai falar sobre a segurança da aviação civil ou sobre a história da aviação, a gente tem que partir desse ponto? É porque foi o pontapé inicial de tudo isso. Sem essa invenção, talvez a gente não estaria falando sobre essa tão importante carreira, que é a segurança da aviação civil, né? E para você ver como a evolução, né, ela é tão rápida, a partir daquele momento que Santos Dumont criou a aeronave,
a aeronave já começou a participar, ter algumas mudanças, algumas melhorias, tá bom? E aí, em 1911, a aeronave já foi utilizada para bombardeio, né? Os italianos, em ataque a um país inimigo, ele utilizou já a aeronave como bombardeio. E teve, né, um militar na época que falou que em breve o céu estaria cheio de aeronaves e que nós teríamos que nos acostumar com isso. E ele não estava errado, né? Realmente a invenção e a aeronave ela é essencial para a gente hoje. Mas naquela época, a aeronave ela já foi utilizada para bombardeio e na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ela já teve algumas evoluções, né? Que é importante. Infelizmente, a guerra faz com que, para um país ser melhor que o outro, eles utilizam de recursos para evoluir alguns processos. E a aeronave não foi diferente. Então, teve várias ações naquela época para o desempenho da construção de mais aeronaves e etc. Quando a Primeira Guerra acabou, os países falaram: o que a gente vai fazer com esse monte de aeronave? Né? Então, a aeronave começou a ser usada para transporte, tá ok? E pensando dela ser utilizado para transporte, em 1919 teve a primeira convenção de Paris, aonde foi criado a SINA, tá? E surgiu nessa convenção algumas regras para se utilizar aeronaves. E qual era o propósito dessas regras? Imagina que cada país tinha as suas aeronaves e principalmente na Europa, onde os países são pequenos, né? O risco de uma aeronave estar sobrevoando sobre o seu espaço aéreo e passar por cima de outro país e provocar algo era muito grande. Então, um dos primeiros pontos a ser tratado nessa convenção foi traçar uma paz entre os países envolvidos na guerra, estabelecer normas técnicas para a aviação civil, e aí foi criado essa Comissão Internacional de Navegação Aérea, a SINA. Teve a criação da Liga das Nações Unidas, que aí futuramente, em 1945, passou a ser a ONU, e a formação do direito aeronáutico e o desenvolvimento da aviação. Um dos pontos de extrema importância nesse momento foi criar uma regra sobre a soberania dos países, dos estados. Por quê? Você, como estado, país, você tem soberania sobre o seu espaço terrestre, ar e mar. Então, as regras passou a ser sua e, nesse momento, os países começaram a criar regras em conjuntos para o melhor relacionamento. Legal? E aí, então, lembra que eu falei que sempre, diante de algo negativo, vem uma ação mitigadora. Então, a guerra, negativa. 2019, convenção, ação mitigadora. Legal? 2029, começou um boom aonde as aeronaves estavam sendo utilizadas para transporte de pessoas. Então ali começou o início da criação das empresas aéreas, as linhas aéreas, a airlines. Então a gente teve ali criação de grandes empresas que estão aí na ativa até hoje, né? Inclusive empresas nacionais e internacionais, né? E que a movimentação de pessoas e carga foi extremamente grande naquele momento. Para ter um exemplo, né? No Brasil,
a gente teve a Varig, que foi praticamente criada naquela época, a Rio Sul e outras. Então, foi realmente uma época importante. Então, foi nesse período. Em 1929, com essa grande boom no mercado da aviação, né, o pessoal falou: peraí, a gente tinha guerra. Aí começamos a usar para o transporte de materiais, transporte de pessoas, militares, etc. Agora foram criadas empresas específicas para transporte de pessoas pelo mundo. Precisamos ter um controle sobre isso. Então, em 1929, teve a Convenção de Varsóvia, aonde veio para regularizar e controlar esse novo mercado, né? E com isso, um dos pontos que veio foi a criação do bilhete de passagem, o, o boletim de bagagem, então você já tinha controle das pessoas, da bagagem e de mercadoria, que era o controle das cargas transportadas. Então, beleza, começamos a transportar muitas pessoas, cargas, mas temos que ter um controle, e aí foi criado nessa convenção, como um ponto principal, esse tipo de controle. Lógico, se vocês forem analisar as convenções, elas não tratam só de aviação nesse ponto de segurança, nessas regras. A gente traz aqui para o nosso cenário, tá bom? Mas são tratados vários outros tipos de procedimentos nessas convenções, beleza? Depois dessa regularização, né, a aviação continuou no seu crescimento e prosperando. E aí, em 1939, teve aí o início da Segunda Guerra Mundial. E aí a aviação passou por uma grande evolução novamente. Mesma coisa da Primeira Guerra, em cima daquele momento, né, que tem destruição, guerra, mortes, a aviação passou por evoluções tecnológicas. Então, teve aeronaves maiores, teve aeronaves mais rápidas. Só para vocês terem noção, a aeronave foi criado praticamente um jato, né? Na época da guerra. E o primeiro jato praticamente foi criado nessa época. A aeronave, no começo da guerra, ela tinha uma velocidade máxima de 480 quilômetros e no final da guerra já chegava a 640 quilômetros. Ela subia numa altura de 9 mil metros de altitude e no final da guerra já subia 12 mil metros. Então, para vocês terem noção de como a guerra faz com que a evolução ocorra muito mais rápido, né? E depois da guerra fica o legado, fica o que sobrou. Mas sobrou coisa boa em questão de equipamento, não para a história, né? Afinal, para quem já teve a oportunidade de estudar a história da Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é uma das histórias mais intrigantes para todos, sabe o quanto foi ruim, mas a gente, falando aqui de aviação, ficou o legado ali de tecnologia. E então a aviação já era algo mais consolidado. Ela teve esse bloqueio, né, na época, mas já era algo mais consolidado. Em 1944, teve a Convenção de Chicago, que veio visando aquele o que eu falei no começo, a mitigação do risco da guerra. Então teve a Convenção de Chicago, teve 52 países participando nessa convenção, incluindo o Brasil. E nessa convenção foi tratado de vários processos dentro do ordenamento jurídico da aviação. Ele manteve, né, pontos importantes da primeira convenção lá de Paris, mantendo aí a soberania dos países, né? Foi criado uma organização da aviação civil internacional,
a OASI, também conhecido como ICAO, que veio para substituir a SINA, que foi criado em 1919. Na Convenção de Chicago também, a OASI, ela já criou algumas ações. Então ela desenvolveu, a OASI ela fica em Montreal, né, para quem não sabe, ela desenvolveu algumas regras de desenvolvimento técnico aeronáutico, de rotas de aeronaves, ela colocou regras de transportes e sobre navegação aérea. Mas também ela criou alguns anexos que trouxe procedimentos e regras para a aviação. Dentro desses anexos, existe 3 ou 4, né, que são bem importantes aí para a segurança. Um fala sobre facilitação, o outro, o que fala sobre facilitação é o anexo 9, tá? O outro é o anexo 17, que fala sobre o segurança da aviação civil, contratos de interferência ilícita, que é o nosso principal documento da aviação, da segurança da aviação, tá? Da parte de security, ou AVSEC, para quem costuma chamar assim. O anexo 18, que trata sobre o transporte de mercadoria perigosa, e depois, já nos anos 2000, foi criado o anexo 19, que fala sobre o SGSO, o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Por que eu falo que são 3 ou 4, né, importantes? Porque, para mim, todos eles falam de segurança, de certa forma, e acho que é importante a gente não só falar do AVSEC, mas entender o SGSO e o transporte de mercadoria está muito dentro dos dois, tanto o SGSO quanto a parte de security. Afinal, aqueles que fiscalizam a maior parte de vulnerabilidades envolvendo carga perigosa são os agentes de proteção da aviação civil, que vocês vão saber um pouco mais nas próximas aulas. Então, a gente já falou dos anexos e a aviação continuou prosperando a partir, então, daquele momento. Em 1963, teve a Convenção de Tóquio, e essa convenção, ela já veio, porque assim, a aviação, ela passou, o grupo criminoso já começou a enxergar a aviação como uma oportunidade de promover algum tipo de terror para as pessoas ou para os estados, né? Os ataques utilizando a aviação civil já começaram nos anos 60. É... nos anos 60, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente teve muitos casos de apoderamento ilícito de aeronaves fora do Brasil e, inclusive, tem caso no Brasil, tá? Nessa época. E na Convenção de 63 já foi tratado sobre infrações a certos e outros atos praticados a bordo de aeronave. Então, alguns crimes que poderiam ser praticados a bordo de aeronave já foi tratado nessa convenção em 63, lá em Tóquio. Em 70, continuando, lembrando que os criminosos vão se modernizando, né? Em 70, ainda, né, com os ataques aí, sequestro de aeronave, apoderamento ilícito, teve a Convenção de Haia, aonde foi tratado sobre a repressão ao apoderamento ilícito de aeronave. Continuando, no ano seguinte, eles viram que estava faltando alguma coisa, e eles trataram, né, também sobre a repressão de atos ilícitos contra a segurança da aviação civil. Por quê? Não estava falando mais só sobre o apoderamento ilícito da aeronave, mas tudo que poderia acontecer na aviação civil. Então, eles deram uma ajustada ali, de acordo com aquela vulnerabilidade que foi encontrada, né? Em 88, foi feito um novo protocolo, né, de repressão de atos ilícitos, de violência nos aeroportos, ao serviço da aviação civil internacional. Este daí foi um complemento ao que teve anteriormente de Montreal, em 71. Legal? Também,
Em 1991, em Montreal, teve uma nova convenção já tratando sobre explosivos plásticos para fins de que seria ações para identificação de explosivos plásticos, tá? Então, o grupo criminoso já estava utilizando alguns tipos de explosivos difíceis de ser detectado naquele momento. Em 2001, corrigindo aqui a minha apresentação, peço desculpa. Em 2001, nós tivemos aí o maior atentado da aviação civil, que foi o atentado contra o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, que também foi no Pentágono e outros, ficou na história de todos aí da aviação. Sempre que a gente está em algum curso ou conversando com alguém que a gente fala de 11 de setembro, vem aquele questionamento: foi tão impactante? O que você estava fazendo naquele dia, né? É tão marcante que a pessoa fala: eu lembro, o meu caso, né? Eu lembro que eu estava na escola. Então, foi fácil, desde o momento de sair da escola e chegar em casa, assistir tudo o que estava acontecendo. E aí, outros falam: eu estava no trabalho. Cada um tem uma história desse momento, então é muito marcante para todos, né? Mas, da mesma forma, né, de todo o cenário histórico, teve aí as ações mitigadoras por causa desse crime realizado em 2001. Então, algumas ações que foram realizadas, né? Os Estados Unidos, como vítima, eles criaram o TSA, que é a segurança, a administração para a segurança no transporte lá nos Estados Unidos. Teve alguns processos que foram reforçados quanto blindagem de porta de aeronave, tá? E aqui eu vou falar de alguns processos que alguns já existiam, mas que teve um reforço maior naquele momento, beleza? Inspeção de 100% dos passageiros e bagagem de mão, aumentando aí o critério de inspeção na máquina de raio-x. Algumas pessoas, eu era muito novo, eu viajei de aeronave a primeira vez, pequeno, não lembro como foi, e depois já foi depois do 11 de setembro. Mas para quem, né, tinha essa frequência, fala, era de um jeito antes e depois ficou de outro. Eu tenho amigos que estavam trabalhando naquele momento que falam a mesma coisa, a gente teve que se adaptar rapidamente. Tem uma live realizada no meu Instagram, para quem tiver oportunidade, aonde a Luciana Costa, uma das maiores profissionais de segurança da aviação civil que eu conheci, fala sobre como foi o momento que o mundo e eles aqui no Brasil tiveram que se adaptar para poder atender às vulnerabilidades da aviação naquela época. A restrição de acesso com líquidos, a retirada de equipamentos eletrônicos das bagagens de mão, teve um grande reforço naquele momento, e a conciliação de bagagem despachada. Lembrando que a conciliação de bagagem despachada já acontece desde 88, né? Mas existe ali, foi um grande reforço sobre esse tema. Legal? E aí, o DAC, no Brasil, o DAC, ele tomava conta, o Departamento de Aeronáutica Civil, ele tomava conta dos processos de segurança da aviação civil. E em 2005 foi, então, criado a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil. Hoje regula os processos de segurança da aviação civil no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais à frente.